demandas e desses julgamentos nessa ação incidental, né, conforme prevê o artigo 976 da Lei 13.105 de 2015, né? E o artigo 980 diz que o incidente de resolução de demandas repetitivas será julgado aí no prazo de 1 ano e terá preferência sobre demais feitos. A única exceção a essa preferência são aqueles réus presos e os habeas corpus. Olha a questão de concurso maravilhosa, não é verdade? Os presos, então os réus presos, aquelas ações que os réus estejam presos e julgamentos de habeas corpus, aquele remédio lá do artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal, regulado pelo artigo 648 do Código de Processo Penal, esses têm preferência sobre os incidentes de resolução de demandas. Então, incidentes de resolução de demandas respectivas, não é verdade? Então, vejam que o artigo 982 traz a suspensão, né? E aí temos vários parágrafos que regulamentam essa suspensão dos processos, né, que têm demandas iguais, ou seja, por isso demandas repetitivas, não é verdade? O artigo 985 ele já fala sobre a questão do julgamento desses incidentes, dessa ação incidental, né? As consequências deste julgamento, Então, veja que, primeiro, que a decisão é aplicada a todos os processos, né? Aqueles processos que demandam aí as demandas repetitivas, né? Então, nos termos do artigo 976, né? Artigo 976 da Lei 13.105 de 2015, né? Então, vejam que aí vem aquele ditado, né? Firmou, vinculou. Uma vez que o órgão colegiado do artigo 978 firmar uma tese, essa tese será vinculada a todas as decisões, inclusive os juizados especiais. Ora, o artigo 98, inciso 1º, da Constituição Federal, né? Aqueles juizados especiais cíveis e também criminais lá da Lei 9.099 de 95, né? Aqueles juizados especiais federais, aquelas causas contra a União, até 60 salários mínimos da Lei 10.259, de 2001, também os juizados especiais da Fazenda Pública, da Lei 12.153 de 2009, as ações contra o Estado e contra os municípios, né, até 60 salários mínimos. Então, veja que, inclusive, isso, né, os incidentes de resolução de demandas repetitivas, quando decididos, também vincularão os juizados especiais, né? Então, vejam que, e no caso dos casos futuros, né, na verdade, ele atingirá imediatamente essa decisão, ela vinculará todos aqueles processos suspensos, né, e esses processos seguirão aí a tese firmada, né, pelo órgão colegiado nos termos do artigo 978 da Lei 13.105 de 2015, né? Então, vejam que, inclusive, os futuros, né, os futuros também. Por quê? Porque aqueles que serão propostos depois, aquelas ações principais que serão propostas depois, nos termos do artigo 5º, inciso 34, a linha A da Constituição Federal, né, se presentes as mesmas questões de direito ou a mesma questão de direito, haverá, então, aplicação do entendimento dessa decisão no incidente de resolução de demanda repetitiva, né? Mas se não observar isso, se o juiz se os juízes não observarem na decisão em primeira instância, essa decisão no incidente de resolução de demanda repetitiva do artigo 976 da Lei 13.105 de 2015, caberá, então, a reclamação, né, conforme prevê o artigo 985, parágrafo 1º da Lei 13.105 de 2015.
não é verdade? Então, o objetivo dessa ação incidental, né, ela também atinge até o serviço público, não é verdade? A prestação de serviço público nos termos do artigo 175, então, a prestação de serviços públicos nos termos do artigo 175 da Constituição Federal, atingirá também as obrigações das administrações públicas dentro de cada esfera prevista no artigo 18 da Constituição Federal, ou seja, vai forçar o cumprimento, não é verdade? Então, será forçado aí o cumprimento daquela decisão das demandas da ação incidental de resolução das demandas repetitivas, né? O artigo 987 traz a questão do recurso, né? O recurso quando é contra a decisão do incidente de resolução de demandas repetitivas, será para o STJ por recurso especial do artigo 105, inciso 3º, a linha A, quando for contra a matéria inconstitucional de direito, ou seja, a questão de direito infraconstitucional, e quando for ação constitucional, ou seja, ação que envolva a matéria constitucional, será o recurso extraordinário nos termos do artigo 102, inciso 3º, a linha A da Constituição Federal. O importante é que ambos, tanto o recurso especial para o STJ quanto o recurso extraordinário para o STF, terão efeitos suspensivos. São muitas ações, embora o número de ações não esteja na lei, né? Então, não há, assim, um número de ações, mas normalmente acontece o ajuizamento dessa ação incidental de resolução de demandas repetitivas do artigo 976 da Lei 13.105 de 2015, na verdade, pelos legitimados do artigo 977 da mesma lei, do mesmo Código de Processo Civil, né? São muitas ações sobre o mesmo tema, né? E aí temos aí uma questão idêntica de direito, questões idênticas de direito, né, a serem analisadas pelos tribunais de justiça ou pelos tribunais regionais federais, né? Questões de direito e não de fato, questões de direito. Basta ver aí a súmula 7 do STJ e a súmula 279 do STF, não é verdade? Os tribunais superiores só julgam causas de direito, na verdade, causas de direito, e nesse caso, então, as demandas também deverão envolver causas de direito. Então, eu vejo que nós temos aí a aplicação do processo, nos processos tanto individuais quanto coletivos, né, conforme prevê aí o artigo 985 da Lei 13.105 de 2015. Então, vejam que nós temos aí essa questão do processo o processo de incidente, é um processo, na verdade, é uma ação incidental, né? O processo já existe, o processo principal está correndo, ele é suspenso, e aí há uma nova ação, né? E essa ação paralela é uma ação incidental de resolução de demandas repetitivas, que caberá observados aí 2 requisitos importantes. Primeiro, a efetiva, veja bem esse termo, efetiva, né? Repetição de processo que contém controvérsias nos seus julgamentos, não é verdade? Sobre a mesma questão unicamente de direito. Artigo 976, inciso 1º da Lei 13.105 de 2015. Assim como também, além desse detalhe, desse requisito, ainda tem outro requisito a ser observado, simultaneamente, que é o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Na verdade, essa isonomia, ela é proposta no seguinte sentido, que questões iguais sejam julgadas de forma igual. Então, questões iguais sejam julgadas da mesma forma. Por isso, esse é o grande objetivo do incidente de resolução de demandas repetitivas, quando observadas os 2 requisitos do artigo 976 da Lei 13.105 de 2015. Então, essa instauração ela é cabível quando presentes os 2 requisitos do artigo 976 do
do Código de Processo Civil ou da Lei 13.105 de 2005, não é verdade? Então, vejo que essa isonomia não é a isonomia legislada, é a isonomia judicada, ou seja, judicada por quê? Porque para evitar exatamente que questões iguais sejam julgadas de forma diferente, né? Então, será escolhido aí, na verdade, será julgado no tribunal um caso piloto e o julgamento deste caso piloto pelo órgão colegiado, né, que o presidente do tribunal irá definir, né, conforme o artigo 978 da Lei 13.105 de 2015,